Bom dia, boa tarde, boa noite, diretamente da Itália. Nós estamos esperando a nossa convidada de hoje, que é a Josane Mary Amorim. Bem-vinda, Tânia, bem-vinda, Cris. Uma alegria tê-las conosco. E Josane já está chegando, ok? Agora, exatamente. Já recebi a chamada, em alguns segundos estamos aqui ao vivo para essa entrevista informal, esse bate-papo de atualidade, espiritualidade, enfim, carreira, livros. Oi, bem-vinda, querida Josane Mary Amorim, diretamente da Holanda. Que alegria tê-la conosco. Tudo bem? Tudo bem, tá um pouquinho escuro aqui ainda, não é? Ou você está Deixa eu conseguindo ver. ver tranquilamente? Olha, eu te vejo bem. Então, aliás, não está muito nítido, mas eu acredito que não, que é uma questão Eu fico do de tirar os dispositivo. óculos, mas acontece que aí eu não consigo ler. Eu estou vendo aqui, que delícia, grande abraço, Ângela, que gracinha, Cíntia, minha querida, meu Deus, oh meu Deus, Uhum. beijo para vocês. Ô Sônia, muito obrigada por essa oportunidade. Ó, Está salutando também, né? Está dando, né, o seu. Oi, tô aqui! E Josane, que maravilha! Olha, a tua história, a tua carreira, enfim, é algo tão maravilhoso, tão lindo, que eu não sei nem por onde começar. Então, eu vou deixar a palavra com você, para que você nos conte um pouquinho desse seu trabalho, dessa Josane de ontem, de hoje, enfim, que olha que com alegria, sou muito grata que você faz parte da minha vida, já faz muito tempo, faz parte da Cima. E, enfim, com você a palavra para nos contar um pouquinho da sua história. ai, meu Deus, um beijo, Tânia, um beijo, Cris, Rainha. Olha, Sônia, a vida é uma coisa colossal, né? E leva a gente para caminhos que a gente segue e abraça. E eu acabei no mundo das letras e me sinto muito à vontade dentro dele. Então eu acho que a minha história é simplesmente contada através das coisas que eu experiencio, através das coisas que eu acredito. Então tudo que eu faço, eu acho que a minha história, eu acho que eu sou uma contadora de história nata, porque eu conto a minha história quando eu cozinho, quando eu converso com um amigo, quando eu choro, quando eu sorrio, quando eu escrevo um livro, quando eu durmo, enfim, a minha história é a existência mesmo. E eu aprendi a abraçar isso de uma forma, sei lá, pode até parecer meio que utópico, mas a filosofia indiretamente sempre fez parte de mim. Adoro falar, adoro imaginar o belo, sabe? Não brigar muito contra essa força natural da natureza, a beleza que é a vida. Então eu sempre vi a vida com muito encanto, apesar de qualquer desafio que ela tenha me apresentado. Então eu acho que colocar isso no papel tem me feito muito feliz. Então essa é a minha trajetória de contadora de histórias. Maravilha, maravilha. Bom, você é natural de. Cachoeiro de Ver se eu não vou. Itapemirim, capital Cachoeira. secreta do mundo, não é não? Não há local que a gente vá que a gente não encontre uma pessoa que diga, ah, eu sou de Cachoeiro, eu sou de Cachoeiro. Então, é sempre gostoso Uhum, ver essas observações e lembrar da terra aqui. uhum, uhum. E você vive na Itália, ó, você vive na Holanda já há quanto tempo, Josane? Eu vim para a Holanda em 2003, então há 17 anos. 20 anos esse ano fora do Brasil, mas mais brasileira do que nunca. É. Uhum. Maravilha, maravilha. Estou muito feliz. Estou assim, tô bastante curiosa para você nos contar mais um pouquinho sobre esse trabalho que você desenvolve.
É, ai, só um minutinho aqui. Ok, desculpa. Ok, que abriu alguma coisa automaticamente aqui. Enfim, vídeos ao vivo pode acontecer essas coisas, né? Então, é, tudo bem, você é escritora e você é uma ativista da consciência quântica. E você também ensina inglês, holandês e português com um método muito especial, que aliás eu tive a oportunidade de conhecer. E, como foi isso, Josiane? Como aconteceu? Enfim, sempre a quântica, metafísica, alquimia, enfim, esses temas assim faz parte do seu trabalho. E como foi que isso aconteceu? E você poderia nos contar um pouquinho sobre isso? Claro, claro. Eu acho que não há uma pessoa que não tenha um pé na metafísica, porque a gente sempre se perguntou e se questionou através do oculto, só que nem tudo que a gente não vê não deixa de existir, nem tudo que a gente não consegue alcançar rapidamente não deixa de existir na nossa mente. Então, essa sensação de quem somos, de onde vêm os nossos pensamentos, para onde vão os nossos pensamentos, qual é o nosso propósito de vida, essas indagações sempre me acompanharam. E eu, hoje em dia, cheguei no entendimento de que nós somos multidimensionais, de que, na verdade, a vida pode até ser que tenha vindo com um manual, e talvez esses manuais estejam nas nossas chances de folhear através da intuição, da clarividência, das viagens astrais. Porque, por exemplo, quando a gente vê uma foto, a gente não está fazendo uma viagem ao passado? Com certeza. E se a vida for isso, for de a cada momento uma cena do passado? E se a gente olhar para essa cena e conseguir desassociar uma emoção negativa com relação a essa cena, já é um salto quântico, porque eu acho que quando a gente olha para uma situação e consegue se perceber melhor através das aspas, lições que qualquer situação que a gente tenha vivido esteja ali para nos ensinar alguma coisa, mais a gente se conhece, mais a gente se empodera. E o empoderamento, eu acho que é conhecimento, é quando a gente se conhece a si mesmo. E eu tenho a impressão de que, como multidimensional ser que somos todos, a gente pode muito mais do que simplesmente criar essa realidade que tanto nos atormenta, porque a gente olha e também vê alegrias e vê tristezas, a gente vê guerras, a gente vê mortes, a gente vê nascimentos, a gente vê. São tantos contrastes. Então, a gente não pode ter dúvida de que existem multirealidades, porque não há nenhuma de nós que estejamos nesse momento aqui agora vendo a mesma coisa. Estamos todas vendo realidades completamente diferentes. Eu vejo uma coisa completamente diferente à minha frente, você vê uma coisa completamente diferente à sua, todas as outras pessoas. Então, isso é, de uma certa forma, mesmo que metaforicamente, a prova de que a gente cria mesmo a nossa realidade. E eu acho que o empoderamento ele acontece através da escolha, quando a gente descobre o que escolher é. Tem muito pouco tempo que eu descobri o que significa realmente a escolha, esse livre-arbítrio para escolher o quê? As muitas opções. Mas e se eu tiver treinada, se o meu consciente tiver treinado a não ouvir o meu subconsciente, que é onde guarda a minha intuição, eu vou ficar muito guiada a seguir sinais que quase me hipnotizam e me fazem seguir por conta de um medo ou de uma insegurança, ou de uma sensação de não valer a pena, ou uma sensação de não ser amada o suficiente. Então parece que a gente fica sempre na busca de um abastecimento que está lá fora, que tira da gente qualquer capacidade de autonomia. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que nós fomos criados, mas eu não tenho certeza de que a gente foi criado sem a capacidade de uma plenitude, principalmente porque existem tantas coisas que a gente não domina, a gente não sabe muito o que é a intuição, a gente não sabe muito o que é a força do pensamento, mas a gente sabe que através do pensamento a gente cria a nossa realidade. Então eu tenho escrito muito sobre essas coisas, escrito muito sobre essas experiências, porque a partir do momento que eu fiquei encantada
A quântica está aí para nos dizer muita coisa, a metafísica está aí para nos dizer muita coisa, o quantum computing está aí para nos dizer muitas coisas, o 5G já é uma realidade, a inteligência artificial é uma prova de que o ser humano é capaz de criar quase que um impossível, olha só. É verdade. A gente pode tudo, mas como a gente vai poder tudo no momento em que a gente estiver com fome, ou triste, ou depressivo, ou se sentindo para baixo, ou na dependência da aprovação do outro? Só que é complicado a gente sair dessa hipnotização. É um processo. Então, eu estou encantada com essa possibilidade, entendeu? E eu acredito nela, mas eu acredito também que todas as possibilidades são possíveis. Então, eu acho que o caminho é muito pessoal, todas as opiniões são válidas, todos os caminhos são possíveis, porque tudo é possibilidade. Então, quando a gente percebe que há várias possibilidades, talvez aquela primeira que a gente tenha visto, se a gente calar o ego um tiquinho e fizer a ligação entre mente, coração e acessar a alma, o espírito, nosso high self, aquela nossa intuição grande, de que a gente sabe mais e melhor, não porque dependa de alguém que nos diga o que é, mas porque a gente pode fazer as nossas caminhadas e viagens astrais nesse campo eletromagnético que está à nossa frente, que eu acredito ser um enorme banco de dados, como se a gente tivesse condições de acessar outras informações, mas se a gente for treinada só acessar a informação que vem da Matrix, que vem do jornal, que vem da TV, aí a gente fica desempoderado conscientemente e aí a gente só pode realmente dizer amém e ficar de joelho, porque não nos resta mais nada. Até a esperança fica sem graça. Então eu acho que está na hora da gente, pelo menos eu estou nesse momento, de acreditar que todos os desafios que eu já tenha passado na vida, ou que nós estejamos passando no mundo, como por exemplo essa crise agora, é para nos trazer mais perto de nós mesmos, porque a gente tem muita solução dentro de nós, a partir da criatividade, através da espontaneidade. E se é para a gente ver uma realidade boa, vamos nos focar a ela, porque quando a gente lê um jornal que só traz tragédia, o nosso tempo está naquela realidade. E aquela realidade é ela enquanto a gente pensar nela, enquanto a gente se devotar. Então, alguém pode me perguntar, seria a melhor solução virar um avestruz e colocar a cabeça dentro do buraco? Não, eu acredito que não. Eu acho que a gente tem que tomar consciência de todas as realidades, mas a gente tem que escolher aquela que vai merecer o nosso foco, aquela que vai merecer realmente a nossa atenção. Eu acho que, partindo desse princípio, é um senso natural de apreciação e gratidão pela vida, porque se a gente começa a se sentir grato pelo que é e que tem, se a gente se ama do jeito que a gente é, se a gente se expressa do jeito que a gente gosta de se expressar, a gente está mais perto de ser feliz. E quando a gente está mais perto de ser feliz, a gente tende a ver a vida de uma forma diferente. É um exercício. E a gente passa por isso, né? Quando a gente acorda de mau humor, a gente sabe que, muito provavelmente, aquele dia... E a gente sabe, mas tem alguma força dentro da gente que não nos deixa parar e voltar. Mas essa força dentro da gente é o ego, que calado, que sozinho, fica um pouco inseguro. Então a gente se conecta com esse banco de dados enorme que está aí à nossa disposição, que está dentro de cada átomo, que não pode ser negado. Imagina, a gente tem acesso a tantas outras informações, mas como acessá-las? Então, a intuição, eu acho que é uma fadinha que nos permite várias informações que nos empoderam. Então, eu acho que é escrever sobre essas coisas que mais me fascina atualmente. Certo, certo. E, bem, há muito tempo, né, a gente conversa sobre a física quântica, que é
ciência das infinitas possibilidades, e é maravilhoso porque eu acompanhei esse processo com você, eu aprendi muito e aprendo nossas conversas, né, do meu cantinho mágico ao seu cantinho mágico, com essa orquestra de passarinhos, com essa natureza que, graças a Deus, temos o privilégio, né, de ter assim tão pertinho. Você mora nesse lugar, né, que a Cíntia que está aqui conosco, a Sheila, enfim, algumas pessoas conhecem. Inclusive, eu vou aproveitar esse momento para dar as boas-vindas para a Cris, para a Beth, para a Cíntia, para a Ângela, para a Cláudia, para a Sônia, para qualquer dizer, para a Beatriz, para Guilherme, para a Daco, para a Cíntia, para a Dudu, para a Cristina, para Tomás, enfim, gente, olha, uma alegria tê-los aqui e para essa conversa assim sobre vida, e é isso que a gente está falando, né? E por falar em fada, realmente, né, de fada a fada, esse cantinho mágico aí da Holanda, ele é um lugar assim, nossa, o ano passado nós fizemos um evento, o Falai foi na Holanda, e foi a Josane que organizou toda a parte logística, enfim, os passeios, os encontros, as visitas, os eventos. Foi lindo demais. Lindo demais, muito obrigada. Foi você que organizou tudo. Eu só te dei uma sugestão que me parecia melhor daqui e você entrou em contato com eles e providenciou tudo. Eu sabia que ia ser um sucesso, porque quem me sugeriu também me deu a informação, assim, sabendo que seria um serviço top. Então, por isso que não teve como dar Foi maravilhoso. Maravilhoso. E daí a gente teve a oportunidade nessa ocasião, porque nós passamos, porque foi um evento dividido em duas fases. A primeira fase foi aqui na Itália, por conta do Salão Internacional do Livro de Turim, e o Festival Falai foi depois na Holanda. Então nós ficamos, assim, acredito, de uns 10 dias, né? Mais ou menos uns 10 dias juntas, um grupo de escritoras e nós tivemos, assim, nossa, de uma aula de física quântica, de lei da atração, de pensamento positivo, enfim, foi maravilhoso. E a Cíntia que está aqui, né? Inclusive teve um momento assim único que a Cíntia Teodoro Porto é uma pessoa, realmente uma escritora, uma estudiosa, que eu admiro muito, que eu nutro uma grande estima, e no decorrer de uma dessas longas conversas, né, e ela disse, né, que nós tivemos realmente que era um privilégio, né, Cíntia, ter essa aula, assim, um modo de dizer tão perto, porque, Josane, eu acredito que a beleza, o charme e, sobretudo, a coisa mais linda no seu trabalho é isso. Você parece que transforma as coisas numa linguagem que a gente entende, sabe? Não é numa linguagem assim complicada. Nossa, você já me contou várias vezes, tem a história da onda e a história da tulipa. Meu Deus, daquela tulipa. Quer dizer, a gente poderia passar horas aqui conversando, né, sobre o poder do pensamento, como a gente cria a nossa realidade, como é importante a gente fazer aquela viagem interior e olhar e enfrentar o nosso maior inimigo, que é o ego, né? Olha, eu, na verdade, eu vou abrir uma outra possibilidade aqui no pensamento. Eu não o vejo como um inimigo, eu vejo como uma roupagem da personalidade que a gente representa aqui. Então, ele deve ser forte, né? Nós temos o ego, por exemplo, do Gandhi, nós temos o ego, por exemplo, do Hitler, né? Cada um escolheu qual ego, qual força dar a esse ego. Mas o ego tem que ser forte, ele tem que ser valente, ele tem que ser manso, ele tem que ser leve, autônomo, independente e, ao mesmo tempo, ciente de que é um hóspede aqui nessa existência. Então, se é um hóspede, ele observa. E quando ele observa, ele vê que ele não pode ter sido sozinho capaz de fazer tudo isso. Então, ele se dá conta de que tem uma coisa muito maior do que ele. Então, é aí que ele fica grande. Ele se engrandece porque ele se dá conta de que
ele só é realmente mais do que ele pode ser quando ele se envolve com isso tudo. E aí é onde a gente, né, onde a gente pode usar a palavra Deus, onde a gente pode usar a palavra universo, mas quando eu acho que o ego se dá conta de que é muito mais do que um corpo, uma mente ou um carro novo, ou, enfim, essa necessidade de competir com o outro, porque quando a gente compete, a gente julga, quando a gente julga, a gente fica à mercê da opinião do outro, e a única coisa que a gente quer é ser amado como a gente é, e do mesmo jeito que essa roupa me cobre, o meu ego me cobre, então não tem como fugir do ego, a gente tem que amar o ego, a gente tem que abraçar o ego, mas não só o nosso, todos os egos. Só que é uma prática difícil, né? É aquela coisa dos 10 mandamentos, é a coisa de todos esses avatares maravilhosos que passaram por nós. Eu, por exemplo, cresci desde a infância católica e depois a gente vai passando por várias outras praias religiosas, se encanta com muitas coisas do taoísmo e depois a gente vai aprendendo outras coisas que vão fazendo sentido. Então, quando eu falo ou escrevo de coisas, são de coisas muito recentes que aconteceram na minha vida, porque têm sido descobertas, têm sido experiências. Então, talvez por isso que fique fácil o que eu falo, porque eu não estou falando e nem tento falar e nem escrever de uma forma que ela é intelectualizada. Não, eu acho que é de guru para guru. Todos nós somos gurus. Não há nenhum ser humano que não o seja. Não há nenhum ser humano que nunca tenha tido fé. Não há nenhum. Independente da tradução da palavra fé, fé no sentido de almejar uma coisa maior. Então, eu acredito que quando a gente cria um nivelamento nesse sentido de somos todos um mesmo, no sentido de é isso mesmo, é um entanglement, essa certeza de que a gente faz parte. Aí o ego fica grande, porque ele não fica sozinho, ele não é a ondinha que atravessou o mar e foi se atrever a conhecer a praia de Copacabana. Se achando só ondinha, fica complicado. Mas se naquele momento souber que é ondinha, mas ao mesmo tempo é o mar, é a baleia, é tudo, fica mais fácil enfrentar a vida. É pelo menos assim que eu tenho interpretado a minha experiência de vida, mas é muito pessoal. Uhum, uhum. Cada um tem o seu despertar, o seu percurso, né? E, bem, e como foi que das aulas, né? Alô, Josane, você sumiu? Será que caiu? Eu acho que caiu a sua conexão, eu não estou te vendo mais. Eu vou esperar um pouquinho que ela vai voltar, tá, pessoal? Deve ter caído. Bem-vinda, Ana, bem-vinda, Beth, bem-vinda, Lana, Harrison, Ana Prete, ACM. Houve um problema aqui na nossa conexão, a Josane já está voltando. Perfeito. Peraí. Vamos ver. Que estava tudo funcionando bem. Olha, já está voltando, caiu. Ai, meu Deus, a energia ela tá assim, né? Tão forte, tão vibrante, que pá, puf, caiu. Voltou. Está chovendinho, eu acho que isso também influencia um pouco o sinal. Mas, Uhum. graças a Deus, voltamos. Ok. Bom, nós estávamos conversando sobre o trabalho, né? Um trabalho que você desenvolve há muito tempo, que é que você ensina, né? Você dá aulas de inglês, português, holandês. É um projeto muito, muito particular, porque ele aborda essa temática, né? Que nós estávamos conversando, a física quântica, em geral, a multidimensionalidade cósmica, enfim, são temas que você explora nos seus últimos livros, inclusive. Como foi que nasceu esse projeto, Josane? Pois é, a vida sempre trazendo experiências novas para gente. Uhum, A Harvard aconteceu como se fosse um despertar de muitas coisas da minha vida. E lá eu uhum, não coisa a não ser ter sido eu mesma. Então, quando eu participei daqueles concursos, eu não tinha pretensão nenhuma de
nem de ganhar, nem de perder. Só de participar, para mim, já era uma vitória muito grande. Uhum. A partir dali veio o Mevral Jane, a partir dali vieram várias outras antologias, várias outras possibilidades, e na grande maioria sempre usando a língua inglesa, que é uma Uhum. paixão. Então começou a ficar Uhum. muito mais fácil colocar em prática o desejo de passar Uhum. o conhecimento que eu tinha, não de inglês, mas passar o conhecimento do quanto é realmente necessário certas nuances pessoais para a gente entender a língua. E eu decidi compartilhar essas nuances pessoais. Então, as minhas aulas, elas são muito envolvidas com o momento em que a pessoa esteja vivendo, o interesse da pessoa, o grau Uhum. de interesse da pessoa com relação a um tema, se é para uma viagem ou se é simplesmente para conhecer alguma coisa diferente, mas é de acordo com a intenção da pessoa, o interesse naquele momento. Isso faz com que fique um ensino muito diferenciado, muito exclusivo, porque é atendendo à necessidade daquela pessoa, naquele momento, a pronúncia muito afinada, e logo, logo a pessoa se familiariza com a língua de forma que se canta de forma diferentemente como antes, do jeito que eu Uhum. também me encantei. E aí o aprendizado acontece e a pessoa vai se sentindo cada vez mais capaz de falar com fluência. E aí vem uma outra pessoa. Então foi assim que começou. Eu já faço esse trabalho há um bom tempo. Várias pessoas já passaram por mim. Eu sou muito feliz, muito grata a todos eles. Um grande beijo pela oportunidade que vocês. Cláudia, Michele, Cláudia, minha perereca linda, ela é muito maravilhosa, é uma grande amiga, é um anjo na minha vida e é uma aluna que para mim tem sido uma pessoa que tem me dado um feedback muito grande, porque ela conta quando entende nuances de músicas. Então, quer dizer, a língua inglesa fazendo parte do DNA cultural dela. Então, isso é muito bom saber que é muito bom saber que a gente de alguma forma encontrou o caminho de levar isso para as pessoas, porque falar uma língua tendo domínio até do erro é muito bom. Não importa como a gente fale, se a gente consegue falar com uma certa autonomia de, ok, pode não ser o perfeito, mas é o meu perfeito agora. E isso Uhum. demanda muita autonomia. E eu tive que ter Uhum. muita autonomia para poder falar errado, para hoje em dia falar menos errado, para falar um pouquinho mais a perfeição que eu gostaria de falar. Aprendo todos os dias, mas esforço a cada dia para esse objetivo, que é falar dessa Uhum. consciência quântica, falar disso tudo, mas não no sentido de ter a verdade, mas é poder falar desses assuntos nos meus bate-papos, nas minhas aulas. Ter esse tema como aula e não simplesmente ficar the book is on the table, porque eu acho que Certo. Certo. Eu tive a alegria de conhecer a Michelle, né, aí na Holanda, quando nós estávamos aí. Nossa, realmente, pessoa linda, maravilhosa, e é muito diferente, é um trabalho muito diferenciado esse que você faz. A Lígia acabou de entrar também, boa tarde, bem-vinda, Lígia. Mas voltando a falar sobre esse seu trabalho, né, de ensinar inglês com essa temática da quantística, física quântica, é muito interessante porque é um diferencial. Então, nossa, fantástico, porque quem gosta das duas coisas ou quer aprender as duas coisas, é um produto único, é uma coisa assim fantástica. Sem contar que nesse cantinho mágico aí na Holanda, tudo cria uma outra uma outra vibração, né? Porque, inclusive, estar aí com você, é, participando desse curso, é maravilhoso, é lindo demais. E é isso aí, parabéns, parabéns por esse trabalho lindo que você faz, José. E você que já viveu nos Estados Unidos, não me lembro agora quantos anos você viveu nos Estados Unidos e que já há vários anos mora na Holanda também. Como que é, Josane, assim, no teu ver, qual é essa diferença de morar, de sair do Brasil jovem, como é o nosso caso, né? Quase o caso de
todas nós aqui, e esse stop nos Estados Unidos e depois vir para os Países Baixos. Como que foi essa trajetória? Como você vê esse teu passeio por terras tão distintas entre si? Olha, Sônia, tudo é sempre muito pessoal, né? Então eu só posso falar das minhas próprias experiências. Para mim, tem sido uma viagem muito interessante, porque ela começa a partir do momento em que eu tenho tudo para perder o meu referencial, é a partir do momento da perda da minha família que eu opto por sair do país e com o passar dos anos a gente percebe que o arroz e feijão faz muita falta, Ai, que os a coraçõezinhos, que lindo. certeza que a gente é entendido, até quando a gente diz, é, valeu. Então, se tornar um Bauterlander, como é dito aqui na Holanda, ou se tornar um turista, ou se tornar uma pessoa que vai habitar uma situação completamente nova, língua, temperatura, forma de viver, abraçar uma outra cultura, a gente come muita banana, a gente come muita grama. Mas a gente sempre come muita grama também quando a gente passa por dificuldades no nosso país. O grande problema, no meu caso, foi uma dificuldade muito grande, que Tá me colocar em ouvindo? prática, estou aqui, colocar em prática o se sentir em casa onde o coração estiver, demanda maturidade, entendeu? E a maturidade só vem com o tempo. Então, para mim, foi maravilhoso. Eu acho que a possibilidade de aprender outras histórias, outras pessoas, outras línguas, ver outras coisas, ter momentos de alegrias, ter momentos também de tristezas. Nesse contexto de internacionalidade, para mim só veio a somar. Mas, ao mesmo tempo, cria uma saudade muito grande, né? Família é uma coisa muito importante, amigos é uma coisa muito importante. Eu estou ausente dos meus, né? A minha família de DNA já não está mais presente. Então, tem várias coisas que foram ressignificadas com o sair do Brasil. E eu acabei nesse templo, no meio do mato. E isso me proporcionou muita acesso a coisas que, se eu não tivesse tido essa chance, talvez eu tivesse experimentado sair do Brasil de uma forma menos proveitosa. E eu digo proveitosa por quê? Porque tudo que eu aprendi, ou tudo que eu já vivi, ou tudo que eu já comi, cheirei, ou toquei, eu acho que eu tenho que dar graças a Deus por tudo. Porque trouxe uma sensação de calma, uma sensação de paz, que hoje eu experimento, mas é uma coisa também muito recente, muito recente. Por quê? Porque a gente tem que superar decepções, tristezas, e às vezes a gente não espera que a vida de novo vai trazer isso para a gente, mas a vida sempre traz alguma coisa. A gente sempre, de uma forma, atrai uma tristeza, uma frustração. E isso é o exercício de como superar essas dificuldades, como não decepcionar os outros e como não se decepcionar. É o desafio diário da vida. Então, eu acho que não tem para onde correr, independente de onde nós estejamos. É aquela coisa, né? Eu costumo sempre dizer que eu sou uma garota comum, né? Mas com um gosto incomum pela vida. Porque eu tenho mesmo esse gosto em comum, mas não significa que não tenha as dificuldades que todas as pessoas têm. Tenho as mesmas e tenho certeza que nunca deixarei de tê-las, porque sou humano como todo mundo. Mas hoje em dia, eu já olho para coisas de uma forma diferente. Eu estou muito mais focada no que eu penso, que eu sinto, porque é como se o sentimento fosse um termômetro para eu poder sacar o que está passando na minha mente. Então, se o que estiver passando na minha mente é aquilo que um amigo disse, que eu fiquei triste, ou então é aquela notícia que está no jornal e que me abalou, eu tento
focar, mesmo que seja numa utopia ou num sonho, em alguma coisa, para elevar o meu padrão vibracional, porque eu sei que o padrão vibracional elevado, ele entra numa frequência onde a gente passa a ter acesso a mais coisas desse banco de dados que está aí à nossa disposição. Então, eu acho que, independente de onde nós estejamos, o campo eletromagnético está disposto a oferecer informações a todos, internacionalmente, ou só no Brasil, ou em qualquer local. Certo, certo. Ou seja, do ponto de vista de integração, né, ou seja, tanto faz nos Estados Unidos ou na Holanda, porque as fases eram outras da tua trajetória, as circunstâncias eram outras, né, então fica difícil, assim, dizer isso desse país ou isso daquele país, enfim, tudo depende, como sempre, das nossas fases. Agora, Josane, falando um pouquinho dos seus novos livros, né, desses livros que você está agora disponibilizando, bom, eu não vou falar o título em inglês, porque a minha pronúncia, eu tenho medo de pronunciar errado. Então, Prosperando Eu Cósmico, e o que me chamou muito a atenção também foi esse outro título, Quando o Chá Atinge a Alma. Nossa, que título delicioso. Que tal você dar uma canjinha pra gente, falar um pouquinho desse trabalho que, enfim, deve ser fantástico, como os outros livros de sua autoria. Com certeza, principalmente porque é completamente diferente de tudo que eu já fiz. Então, para mim, foi um desafio muito gostoso, que foi abraçado de uma forma muito natural e muito pouco preocupada com ser feliz. Resolvi que eu quero ser feliz sendo eu mesma, entendeu? E desejo e faço votos para que todas as pessoas queiram ser felizes sendo elas mesmas. Então, o meu escrito é o jeito que eu escrevo. É o jeito que eu escrevo. E tomara que agrade as pessoas. Mas é uma escrita falando disso. Esse Thriving the Cosmic Me é justamente essa possibilidade de descobrir que a vida vem com um manual. Se a gente entrar nessa possibilidade de que há um manual, que a intuição é uma voz muito grande, quantas vezes, por exemplo, olha, vamos imaginar que nós estejamos assistindo um Fla-Flu no Maracanã. Então, aquela festa maravilhosa, de repente o nosso rosto aparece no telão. Essa é uma metáfora para nos dizer que na hora que a gente se dá conta de que a gente está ali, de que a gente é aquela estrela daquele momento, naquela festa que a gente mais quis, a gente fica tão na necessidade de ter a aprovação do outro. Vem cá, você me olha lá, quer dizer, me diz se é verdade mesmo. A gente precisa da orelha do outro, dos olhos do outro, é verdade. E ver que está acontecendo, é um momento mágico. Então, é só uma metáfora, mas esse livro é justamente sobre isso, sobre essa possibilidade de acreditar que, e se for verdade, que a gente cria mesmo a nossa realidade. Que realidade a gente vai criar? Porque a gente precisa sentir, fazer, para colocar a nossa mãozinha, o nosso coração, o nosso pezinho dentro dessa realidade, seja ela qual for, a paz no fundo, um sorvete, um chiclete, não importa, é tudo muito pessoal. Como a gente navega as necessidades de todos nós de forma tão diferente e, ao mesmo tempo, de forma harmônica, talvez seja abrindo mão do controle, né? E aprendendo a go with the flow, né? A gente vai... porque ninguém vai à floresta para se estressar, né? Então, tem uma pegada muito mansa na floresta. Tem um babado muito místico. E eu me misturo muito bacana dentro desse. Eu acho que qualquer pessoa que caminhe no parque, qualquer pessoa que vá à praia, ou qualquer pessoa que esteja fazendo uma comida, qualquer coisa que faça você se sentir bem, te coloca num momento de espírito elevado. E se a gente tiver consciência que a gente pode se sentir nesse estado mais vezes, se a gente não ficar muito preocupado com o que as outras pessoas estejam pensando, talvez a gente faça mais as coisas que nos fazem felizes. Porque a gente só é feliz se a gente faz as coisas que a gente é feliz. Então, é mais ou menos por aí. Demora, eu estou no início assim, desse processo. Toda ideia, e tem escrito a respeito. E o outro que legal, livro, curiosa.
eu resolvi fazer porque a ideia me parece muito clara. São vídeos que eu passei a fazer no YouTube com, com pensamentos e situações que me ocorrem na hora, que me parecem muito que são downloads, são muitas ideias, e eu resolvi fazer esses vídeos, eu acho que eu já devo estar quase chegando no 10º, mas eu comecei a escrever a respeito. Então, são pequenas crônicas também passando por esse mundo, Uhum, dessa nova possibilidade, porque até isso que está acontecendo com a gente agora, Sônia. Esse uhum. convite que o mundo teve que aceitar. Exatamente, a pergunta era essa. A pergunta agora era essa, é uma pergunta que eu faço em todas as entrevistas. Qual, é, como você vê, Josane? A gente já conversou horas e horas e horas sobre isso, mas vamos compartilhar, né, esse teu ponto de vista com os nossos amigos aqui presentes. Aproveito, dou as boas-vindas para Sheila, para o Eduardo, para Maria Gravina, que acabou de fazer um comentário aqui para a Lana. E como você vê essa pandemia, essa experiência que a humanidade está vivendo? O que que você pensa? É uma mensagem divina? É um convite a um autoconhecimento, a uma viagem interior? É um erro de laboratório? Enfim, o que que você acha que tem atrás disso, né, dessa pandemia que fez o mundo parar, porque não foi assim, aqui, ali, um país pobre, um país rico, não foi para o magro, para o gordo, para o pobre, para o miliardário, não vê a quem. Então, é uma coisa que parejou, como se diz em italiano, ou seja, é, igualou um pouco, né, todo mundo pode pegar. O que, que você acha que quer nos dizer isso em termos de humanidade? Olha, Sônia, já que eu acredito que todas as possibilidades são possibilidades, então eu acho que pode ser tudo isso que você falou e provavelmente deve ser uma dessas coisas ou todas essas juntas. Também há a possibilidade de ter todas essas juntas, também há a possibilidade de não ser nenhuma delas. Então, mas eu penso que, seja lá o que for, é poderoso, hein? Nossa, né? Ou Um bafão. calor, calor, nos obrigou a um silêncio, nos obrigou a um momento de reavaliar tantas coisas que eu acho que só por isso eu sei que muitas vidas se foram, muitas influências aconteceram, né? Negócios afetados, a economia, parece que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Mas eu acredito mesmo que a tendência era de não ser mesmo, era que aquário tá aí, entendeu? E é a hora da gente começar a Olha, realmente que pode ser mesmo. E se hoje for o dia do que a gente chama milagre? E se hoje for o dia da magia? E se hoje for o dia que a gente vai, independente do que vão falar do meu cabelo, eu vou usar o meu cabelo do meu jeito, sabe? E vou continuar emanando alegria, porque eu mereço alegria, então se eu mereço, eu vou ser essa alegria. E se for o dia da gente começar a achar que tudo isso é justamente para que a gente se sinta um pouco maior do que a gente se sente, porque eu não acredito que não exista uma pessoa que não queira se sentir pleno, feliz, com dinheiro, com um amigo, com realização pessoal, realização profissional. O que a gente quer? A gente quer o que a gente quer. A gente quer o que a gente quer. É muito pessoal. Então, eu acredito que esse momento pode ser uma grande possibilidade de a gente botar fé nesse. Eu quero o que eu quero. Eu quero os meus sonhos. Você quer os seus sonhos. Então, que todos nós tenhamos a chance de viver esse nosso sonho, mas que ele comece com nós mesmos. Então, a melhor maneira da gente fazer isso é abrir mão de qualquer julgamento, é total perdão para tudo que. Total momento em que a gente ficou triste, total momento em que alguém fez a gente ficar triste, total momento em que a gente transferiu para alguém o direito da responsabilidade, essa responsabilidade de nos fazer felizes ou infelizes. A gente tem que trazer de volta isso, esse poder, entendeu? A gente está muito hipnotizado, acreditando que a gente depende
de outras coisas já definidas por outras pessoas, outras realidades para a gente se basear, para a gente basear a nossa. Acho que a gente podia. Não custa, sabe? Eu tenho dado a cara a tapa, é por isso que eu tenho ficado de boca aberta, porque tem dia que eu penso, falo e crio e vou ver que realmente está ali. E quantas vezes a gente não pensou em pessoas e essas pessoas entram em contato com a gente? Quantas vezes a gente Sim. já não sabia que isso ia acontecer? Ah, eu sabia mesmo que eu ia ficar doente. Não, porque a gente já sabe de muita coisa. Que tal ativar o botão do saber coisas que até então a gente só acha que são sonhos, que são utopias? Não sei de onde vem, mas se existe um paraíso, se existe um local muito bonito, se existe... ele é real em algum lugar. E ele não está dentro da nossa cabeça, porque não pode caber só dentro da nossa cabeça. 97% que existe no cosmos, a gente não vê, é invisível. Então tem muita coisa nesse local, tem muita coisa nesse lugar. Então eu acho que o corona pode ser uma possibilidade de expansão das nossas consciências, porque a gente teve que se olhar, a gente está tendo a chance de ver o que é importante para a gente e torcer muito para que Gaia passe por esse passo, porque estamos todos nós transcendendo, porque eu acho que soa bobo, do mesmo jeito que a gente vai à escola e aprende no primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, e um dia a gente já sabe um pouquinho mais, todos nós estamos assim, o Sol, a Lua, todos nós estamos, a Terra, nós estamos todos em processo de evolução, pelo menos é assim que eu me enquadro nesse contexto, porque pensar que eu só sou Josane Mary, um egozinho, nossa, é muita insignificância, é muita insignificância. E quando eu olho para isso tudo, eu falo, nossa, eu tenho que render graças porque eu sou uma insignificância, mas que posso fazer parte disso tudo. Então, olhe e tentar sanar dentro de mim todo o mal que eu já criei, pelo menos para mim mesma. Certo, nossa, é lindo escutar você falar. Eu conheço várias Josanes, né? Várias etapas dessa mulher maravilhosa e essa serenidade, esse modo de ver a vida, essa calma, nossa, me encanta. Parabéns. Josane, olha, nós temos ainda 12 minutos de entrevista. E que tal a gente fazer aquela série de perguntas daquela entrevista que eu fiz com você, que você concedeu para cima, aliás, em 2013, aquele bate e volta. Te faço uma pergunta e assim, bem espontâneo, bem naturalmente, você responde. E daí a gente fecha com uma mensagem sua, um poema, uma reflexão, o que você quiser. Pode ser? Por favor. Uhum. Então vamos lá. Só um minutinho. Ok. Uma saudade. Ai, uma saudade Brasilzão, sempre. É. Um sonho. Um sonho, menina. Ai, eu tenho vários, vários, vários. É, se a minha voz interior e ter consciência de que eu faço parte de um plano muito maior do que a mim mesma, eu acho que esse é o sonho, de me inserir cada vez mais dentro dele e fazer com que ele se torne a minha realidade. Um lugar. O meu. Amo, amo, amo O seu a tempo. minha casinha, amo o meu espaçozinho, porque eu aprendi que se a gente não consegue ser feliz com aquilo que a gente tem e é, fica difícil a gente conseguir galgar. Tenho planos, né? Às vezes eu acho que meu período de estar aqui pode muito rapidamente chegar num fim, porque o mundo é muito grande, minha asa é muito grande, mas eu estou aprendendo essa coisa do a gente é feliz onde o coração da gente está. E o meu coração está muito novo. Coisa do. Pela primeira vez, eu estou literalmente num processo de estou feliz comigo mesma. Feliz comigo. Uhum. Que legal. Que legal. Nossa, estou lendo aqui os comentários, né? O pessoal tá
tá aqui reclamando, porque mas não tá acabando, como é possível? Só 12 minutos, assim, te dizendo, poxa, deixa, né, a gente com gostinho de quero mais. A Sheila era às 14 horas. Não, não era às 14 horas. Era às 13 horas do Brasil e às 18 horas aqui da Europa. Enfim, tem várias pessoas, a Eliane, enfim. Mas olha, de repente, se não der tempo de terminar, a gente volta mais um pouquinho, se a Josane for de acordo. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Uma alegria. Ai, uma alegria, meu Deus do céu. Ah, de estar vivo, né? Tá vivo é um privilégio. É uma alegria que a gente não devia esquecer nunca. Só isso. Olha o presente que é a vida, gente. Não, nossa, e eu não estou falando isso só na hora que as coisas estão bem, não. Até na hora que está ruim. Porque imagina, na hora que esse sopro de vida esvai, o que a gente pode balançar, a gente pode fazer o que for naquele corpo, mas aquele corpo ele já não é mais. Então, tem uma magia que faz com que esse corpo olhe, com que essa perna dance, com que esse braço escreva, com que essa mão molde. Então a alegria é a vida. Né? Assim, uma tristeza. e o quê? Uma tristeza. Ah, uma tristeza. Ah, de estar longe de pessoas que eu gosto tanto, né? Isso é uma tristeza, mas é uma tristeza maior no sentido de ver que o mundo está passando por esse momento onde muitas pessoas estão distantes daqueles que gostam. Então, que a gente exercite cada vez mais a nossa ligação e telepaticamente se sinta mais próximo, porque sinto ficar triste por não poder ver é muito triste. Um momento inesquecível. Ai, o dia que eu recebi a notícia de que eu tinha ganho o meu primeiro concurso pela Harvard, eu fiquei muito feliz. A segunda vez também muito feliz. E a terceira foi um momento inesquecível, porque o meu professor ele falava assim de uma pessoa que eu ficava encantada, todos nós na sala de aula. Que lindo. Assim, daquele professor encantado. E quanto mais ele falava daquela pessoa, mais eu tinha vontade de saber daquela pessoa, de me tornar aquela pessoa. Ele devia estar falando de uma pessoa muito, muito grande, porque ele estava usando palavras tão encantadoras, e quando ele foi terminando de falar, ele parou na minha frente e disse que eu era aquela pessoa, porque ele estava ali anunciando. Nossa, que lindo. Então, eu nunca imaginei que alguém pudesse falar palavras tão bonitas assim, de um texto que, na verdade, foi bacana feito. Mas precisou de olhos de muita bondade da universidade para chamar o meu texto de o melhor entre todos. Então, eu acho que a deusa sorte tem estado do meu lado, porque essa foi uma das melhores alegrias que eu já tive. Que maravilha. Seu hobby? Meu hobby. Rapaz, eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito de caminhar na floresta, eu gosto muito de andar de bicicleta. Eu gosto muito de escrever. Gosto muito de orar também. E a última pergunta. 3 coisas fundamentais para ser feliz. Amor próprio, autonomia e independência estão incluídos, né? União, mente e coração, porque aí há uma expansão grande. Generosidade e elegância, eu acho. E a sensação de que tudo passa. Tudo passa. Que a gente deve abraçar cada dia com essas dias melhores sempre vêm. Eu acho que a gente tem que ter essa amor próprio, autoconfiança e fé na vida. Fé na vida. Josane Mary Amorim, minha amiga querida.
A palavra é sempre gratidão, obrigada, bem-vindo a algumas pessoas que estão entrando agora, bem-vindos a todos, e essa live vai ficar registrada, e quem quiser ver do comecinho ao final é possível ver através do IGTV. A palavra é sempre gratidão a todos, a você que nos concedeu esses momentos tão ricos, tão lindos, essas palavras tão maravilhosas, a vocês que assistiram. Quem quiser entrar em contato diretamente com a Josane, pode fazer aqui através do direct, ou pode falar comigo e eu passo o contato, ou no blog, enfim, Josane Méria Morim. Agora, com você a palavra, Josane, para você finalizar com a sua mensagem, esse nosso momento. Então eu vou fazer aquilo que você tinha pedido. Eu vou mostrar um pedacinho daquelas florzinhas lá fora e depois eu vou ler aqui no computador. Então vamos lá. Tá bom. Está chovendo. Nós temos 3 minutos. Ou 4. Olha, está chovendo. Mas... Vamos ver se a gente consegue Que ir lá lindo. fora. Olha Gente, só. quem quiser ir para a Holanda e passar alguns dias aí, né? Esse é o templo da Josane. Olha que lindo. Pois é, elas estão muito, muito, muito bonitas, muito bonitas. Que lindo. As vizinhas estão acontecendo. Então vamos lá. Vou ler agora para vocês uma coisa. Vamos aqui no meu computador. Ela está no When Tea Hits the Soul. Turn around fear into possibilities. Be the alchemist on you. See the potential. Work from a place of possibilities. Live in your supreme head. Gratitude source. Gratitude spirit. Gratitude ancestors. Appreciation for it all. Em português agora. Quando o chá atinge a alma, transforme medo em possibilidades. Seja o alquimista de você mesmo. Seja o potencial. Trabalhe em si mesmo, mas de um local repleto de boas possibilidades. Viva na sua alma suprema. Gratidão, fonte, Deus, força. Gratidão, spirit, que é a alma, que eu entendo que seja a comunicação que a gente tem com o mundo maior. Gratidão, ancestrais, porque de todos eles vem a nossa história, e se a gente não consegue valorizar de onde a gente vem, para onde nós estaríamos indo, então. Valorização e apreciação, gratitude por tudo. Essas são as minhas palavras. Maravilhoso. Beijo a vocês, me sinto muito honrada Gratidão. pelo momento. Soninha, Gratidão. Você pude, me sinto muito honrada por esse momento e é isso. Gratidão e luz, sempre mais luz, amiga. Fada primavera. Obrigada. Tchau. Tchau, fique com Deus.